Ah, é? Então tá bom, vamos ver o que dá para fazer aqui, que eu vim cheio de expectativa. Na verdade, eu confesso para vocês que eu achei que ia ser uma reunião só com tipo uma dúzia de pastores, numa sala assim, um café. Quando a gente chegou, viu o barulho do louvor, eu falei, mano, tá... Amém. Não vim nem de camisa, não vim nem de nada, né? A gente veio freestyle, mas tamo junto. Queridos, quero repartir com vocês, especialmente com vocês, algo do meu coração. Todos nós temos sonhos, desejo e ansiamos por ver o reino de Deus, né? E o reino as estacas se alargando. No entanto, muitas vezes quando a gente para sondar os cantinhos profundos do coração daqueles que trabalham, daqueles que exercem o seu chamado, a gente vê uma realidade às vezes diferente dessa da qual a gente sai declarando. A gente tem muito, eu e a Francis, uma questão entre a igreja triunfante e a igreja triunfalista. A igreja triunfalista é aquela que sai, que acha que tem que ter vitória o tempo todo. Diferente da igreja triunfante, que sabe que tem um destino vitorioso, mas que entende as lutas que passa pelo caminho. Amém? E eu estive olhando aqui e eu quero compartilhar com vocês alguns dados que soam estarrecedores. Eu estou falando aqui basicamente com liderança. Não é no Brasil, essa estatística não é do Brasil, não estou brincando assim, tipo é da Argentina, é de verdade, não é do Brasil. São 3 institutos americanos que fazem esse tipo de pesquisa. E eu quero começar, antes de ler qualquer coisa, compartilhar alguns dados com vocês. Se o data for acompanhando, senão vocês só ouvem. 75% dos pastores relatam estar extremamente estressados ou altamente estressados. 90% trabalham de 55 a 75 horas por semana, o que dá 11 horas por dia de trabalho. 90% se sente cansado e desgastado todas as semanas. 70% dizem que são muito mal pagos. 40% dos pastores relatam um conflito sério com um fiel da sua comunidade, pelo menos uma vez por mês. Eu acho que essa é falha, uma vez por mês é muito pouco. Essa foi uma pesquisa feita com 1.050 pastores. 100% de 1.050 pastores reformados evangélicos tiveram um colega que deixou o ministério por causa de esgotamento, conflito na igreja ou falha moral. Pelo menos um. Não vou mentir, a França está aqui de prova. Semana passada, acho que uns 8, 10 dias no máximo atrás, semana passada eu estava num evento. E eu estava num evento que eu fui assim, para ganhar uma pedra na coroa, daqueles que você vai assim, tipo, vamos lá Jesus, né, santidade, né. E eu fui lá para ouvir um membro da igreja que tem uma palestra lá e tal. E aí a esposa dele, toda feliz, veio e falou: pastor, eu quero te apresentar alguém. Eu falei: tá bom. Ela me trouxe um rapaz, não, um pouco mais velho que eu já. E ele falou: eu quero apresentar o meu atual pastor para o meu ex-pastor. E ela me apresentou, eu sou o atual, né, para o ex. E aí eu conversei com o cara, ele já teve uma congregação em Guarulhos. E algumas pessoas do Bola de Guarulhos se converteram na comunidade dele, algumas. E eu conversei com ele, eu falei: pô, que legal, você que fundou esse ministério aqui em Guarulhos. E ele me contou rapidamente a história. Eles viveram por 13 anos ali em Guarulhos, estabelecidos. E 13 anos depois ele me contou, isso foi em 2014. Ele falou assim, ele fundou em 2001, em 2014 a igreja morreu. O que aconteceu? E ele falou: cara, eu fui me cansando, e não se falava em burnout, não se falava em esgotamento, ninguém sabia muito bem o que era isso, porque as pessoas falam burnout como se fosse um nome, né, às vezes, né? Tipo síndrome de burnout, de Gaskell, um nome assim, não, é esgotamento,
é o verbo burned, até o fim, você se esgotou. E ele falou, ninguém falava sobre isso, eu chegava na igreja tão tenso, tão estressado, eu comecei a ter problema de ansiedade, de falta de sono, de irritabilidade, eu comecei a ficar tenso, eu não sabia o que era, eu falei, antes de eu morrer, eu vou sair dessa igreja. Saiu, deixou lá 300, 400 fiéis, chupando o dedo, literalmente. Antes de morrer, ele mora numa cidade do interior do Paraná, resolveu ter uma vida leve. Foi isso que ele fez. São esses que caem nas nossas igrejas, povo dessas igrejas. De todos os pastores, pelo menos um eles conheciam, que deixaram o ministério por esgotamento. 70% dos pastores dizem que tem uma autoestima mais baixa agora do que quando começaram o ministério. Isso é perigoso. 70% dos pastores flertam constantemente contra a depressão. Você tem que ficar lá sempre dando um cala-boca nessa voz, porque um dia ela bate na porta do teu quarto, um dia ela te pega no carro, um dia quando você não percebe, você estaciona o carro na garagem e gasta 20 minutos para subir, um dia você para o carro na garagem da tua igreja e você leva meia hora para entrar na igreja com palpitação e tremedeira, quando você vai ver, você está flertando com essa depressão. 50% se sentem tão desanimados que deixariam o seu ministério se pudessem, mas não conseguem encontrar outro emprego. Quando você agora começa a fazer por obrigação e não por voluntariedade, isso, todo serviço, toda obra, ela é assim, ela precisa de um coração voluntarioso, senão ele passa a ser um fardo. Alguns deixariam, mas não podem, eles não têm para onde ir, porque se passaram 5, 10, 12 anos no ministério, e agora você já ficou tão para trás no mercado de trabalho, que você não tem para onde ir, isso te aflige ainda mais. 80% dos pastores entrevistados acreditam que seu ministério pastoral afetou negativamente suas famílias, e, eu cortei, seus casamentos, tem um E ali. 80% dos cônjuges do ministério se sentem excluídos e desvalorizados em sua igreja. Isso serve um pouco mais para as pastoras do que para os pastores. 50% dos pastores admitem usar pornografia e 37% relatam comportamento sexual impróprio com alguém da igreja. E quando eu digo comportamento impróprio, é conversinhas demais, mensagenzinhas que fogem da curva, abraços ou sei lá que fogem da curva. Eu gostei e achei interessante essa. 65% sentem que sua família está em uma casa de vidro. Meu irmão, você sabe o que é isso? Quando você sempre está na berlinda, quando você sempre é cobrado, quando sempre tem alguém para falar alguma coisa que o teu filho fez, ou que a tua esposa fez, ou que alguém fez, e você fica assim, meu Deus, que vida é essa? E parece que você tem que ser o santo de Israel, porque é isso que a comunidade faz. Então tem algumas estatísticas sobre falta de cuidado e treinamento e da alma dos pastores. 77% se sentem que deveriam ter um acompanhamento melhor. 70% não tem alguém que consideram um amigo próximo. Esse também é pesado, porque isso representa muita coisa. 50% não se reúnem regularmente com uma pessoa ou grupo responsável. 72% estudam a Bíblia apenas quando se preparam para sermões ou lições. 21% gastam menos de 15 minutos por dia em oração. Em média, a média é 39 minutos por dia. Eu me incluo aqui. 16% somente estão muito satisfeitos. Há um número grande de satisfeitos ou poucos satisfeitos. 44% dos pastores não tiram um dia de folga regular. Qual que é o teu dia de folga? Segunda. Me esquece segunda-feira. Me esquece. Você vai, meu telefone está desligado. Fulano morreu, tem que fazer um velório. A gente faz amanhã. O demônio vai aparecer lá em casa, como o Kevin fala, né?
não vou expulsar o demônio, porque se eu for expulsar o teu demônio, o demônio vem para lá, para minha casa, porque eu preciso desse dia de folga. Poucos têm. 31% não se exercitam regularmente. E entenda exercício regular como alguma atividade 3 vezes por semana. E aí pastorzada faz o quê? Só come, irmão. E aí como que fica o teu coração? E a tua saúde? E o teu bem-estar? E o teu físico? Tudo isso veio de algumas fontes. Essa é uma estatística dos Estados Unidos, tá? Se você quiser, chama David Ross e Rick Blackmans, ou uma instituição que chama Soul Care for Servants, sei lá, cuidado da alma para os servos. Uma outra veio de uma instituição chamada Francis Schaeffer Institute of Church Leadership Development, e uma outra que chama, Leadership Magazine Research. Algumas assim, só para você saber que tem fonte, não é no Brasil, é nos Estados Unidos, mas elas falam com a gente. Amém? Não precisa ser pastor para se ver no meio de estatísticas de pessoas que servem nas nossas igrejas. E porque serviram, não acharam que foram valorizadas, não acharam que foram acompanhadas, acharam que se entregaram demais, mas ninguém veio dar um tapa nas costas, ninguém sorriu, ninguém ligou no aniversário. As pessoas que um dia estavam ali servindo já não estão mais, e elas também viram estatística. É diante dessa realidade que eu quero ministrar hoje. Amém? E aí eu acho que a gente vai se entender no meio da palavra. Eu quero fazer uma oração antes da gente começar. Feche seus olhos. Pai, nós sabemos que o Senhor não faz nada sem propósito. Eu sei, Pai, que nós não sairíamos da nossa cidade se não fosse um propósito que o Senhor desenhou nos céus. O Senhor tinha essa data, esse povo, essas pessoas aqui. Então eu quero te pedir aquilo que nós viemos no carro, Pai, pedindo, intercedendo e clamando, para que nós sejamos simplesmente uma voz Tua aqui hoje, Pai. Pai, como nós já sentimos a Tua presença durante o louvor, como nós sabemos que Tu és real aqui, e porque nós sabemos que Tu és real, continua falando aos nossos corações, Pai. Trata aquilo que às vezes a gente fica com vergonha de falar, com receio de dizer. Fala conosco, Pai, fala conosco, é o que eu te peço. Faz aquilo que só o Teu Espírito Santo pode fazer, que homem nenhum faz, que é tocar no mais profundo do nosso coração. É uma cirurgia interior, e eu te peço, Pai, eu sei que eu não tenho capacidade para isso, mas a Tua palavra, através do Espírito, tem. Então faz isso hoje, nos nossos corações, nos corações daqueles que se abrirem. Em nome de Jesus eu oro, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Eu quero ler um trecho de 1 Reis, capítulo 19. Só contextualizar, todos conhecem a história de Elias, do profeta Elias, um profeta que foi levantado por Deus para denunciar o pecado da nação, e isso implicava em se colocar e liberar uma palavra de céus fechados para que não chovesse por 3 anos e meio. Você conhece a história, o jeito que ele foi sustentado. Você sabe como foi o confronto dele com os profetas de Baal. E diante da morte de 850 profetas naquele dia, ele recebe uma palavra de ameaça da rainha Jezabel. Não estou falando com a igreja, estou falando com gente sabida aqui da palavra, amém? E diante dessa ameaça é que nós lemos esse trecho que começa no verso 3. Pode ser, no verso 3, e diz: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Para aí. Você sabe que Berseba é uma cidade bem ao sul do território de Israel. Berseba é uma referência de fim daquilo que é civilização ao sul de Israel. Dali para baixo é só deserto. A Bíblia usa uma referência ao norte, que é Dan, e ao sul Berseba. Então toda vez que você lê na palavra de Dan a Berseba, é uma referência ao inteiro, Israel por completo. É como se você falasse no Brasil do Iapoque ao Chuí,
norte ao sul, ou seja, Berseba é o limite, por isso ele faz menção, é a última cidade, e agora ele estava indo para o sul, longe de Samaria, depois dele ter cruzado a Judéia, longe da onde foi o confronto histórico com os profetas de Baal, longe de Acabe, e agora ele chega em Berseba, ali ele deixa o servo dele, e ali ele caminha só. Chegou a um pé de giesta, giesta nada mais é do que uma árvore, um pinheiro, alguma árvore típica de lá, sentou-se debaixo dessa árvore e orou, pedindo a morte. E ele disse: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Quando você está mal, é mais ou menos isso que acontece. Você se isola, você não quer ver muita gente, você não quer assunto com muita gente, você quer silêncio, você quer ficar sozinho. Muitas pessoas que entram na nuvem escura da depressão, elas não querem muita coisa, elas só querem silêncio, e muitas vezes, a ideia de morrer parece até boa, diante de toda a dor que a pessoa está vivendo. Seria melhor estar com Jesus. Esses são pensamentos perigosos, amém? São pensamentos perigosos. Se um dia alguém te falar sobre isso, ou se você tiver esses pensamentos, é bom que você dê atenção. E se a pessoa te contar um plano para isso, aí piorou, aí você leva a sério mesmo, porque essa é uma ideia que soa legal em alguns corações que estão mal. Então ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se, coma. Quando você está cansado, você não acorda com qualquer barulhinho, sono leve. Quando você está cansado, você precisa de alguém que te chacoalhe. Ele precisou ser chacoalhado. Elias acordou assustado, olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e ficou renovado. Não, ele deitou-se de novo, porque o cansaço faz isso. Quando você está cansado, quantos sonecas você aperta antes de levantar? Vários. Você quer continuar dormindo, ou você até acorda, porque tem que acordar, né, Henrique? Fazer o quê? 3h30, hora de carregar caminhão. Mas quando você volta, tudo que você quer é dormir de novo. Então o anjo do Senhor, depois dele dormir, comer e dormir, ele voltou, tocou nele de novo e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Eu gosto disso. Quantos aqui sabem que a tua jornada ainda vai ser muito longa no Senhor, servindo, produzindo, realizando, muito longa ainda, em nome de Jesus. Então ele se levantou, comeu, bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Eu gosto também porque o Horebe nada mais é do que o Monte Sinai, é o mesmo monte, na península você está indo para o sul. Por que você vai para o Monte Sinai? Porque você quer ouvir Deus. Ele está indo para o lugar certo, ele está fazendo o que é certo. A mesma coisa que Paulo fez depois que ele se converteu, quando ele disse que ele foi até a Arábia, e que ali ele viu e recebeu revelações inefáveis, que não dá nem para contar. Onde ele estava? No lugar onde Deus fala, o Monte Sinai, o Monte de Deus, o Monte Horebe. Só que lá ele entrou numa caverna e passou a noite. O Senhor então aparece a Elias, e a palavra Deus se dirige a ele com uma pergunta, dizendo: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Você sabe que quando Deus te pergunta algo, é que a coisa já ficou séria, né? E Elias respondeu: Senhor, eu tenho sido muito zeloso, ó Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os seus altares e mataram os seus profetas à espada, e eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. A mesma coisa que ele falou na giesta, ele falou aqui. E diante
dessa situação, o Senhor disse para ele: saia da caverna, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Eu gosto. O Senhor vai passar aqui hoje. E se você entende isso, porque eu sei que muitos, não é uma caverna de depressão necessariamente, mas é um modo onde você está lá tão reservado, com os seus medos, com as suas inseguranças, e o Senhor está dizendo: saia, porque se você não se posicionar, se você permanecer no lugar onde você confortavelmente está, você vai perder o Senhor passando, e você vai perder o tempo da visitação. Você conhece a história? Veio um vento, esmigalhou, o Senhor falou: vou falar contigo. Veio um vento de esmigalhar pedra. Sabe lá Deus o poder, a potência de um vento que esmigalha a pedra. Deus não estava. Veio um terremoto, Deus também não estava. Veio fogo, Deus também não estava. E a palavra diz que veio uma brisa, um murmúrio de uma brisa, e Deus estava na brisa. Quando Elias ouviu essa brisa, verso 13, quando Elias ouviu essa brisa, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que é que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Como é que você veio parar nesse estado? Se eu te enchi de autoridade, se eu te enchi de poder, se eu te enchi de dons, como é que você ficou nessa condição? Como é que um Deus onipotente pergunta para um homem uma pergunta dessa? Vou falar, mas ele respondeu a mesma coisa: Senhor, tenho sido muito zeloso, ó Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram tua aliança, quebraram teus altares, mataram os profetas à espada, e eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. O Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael, rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu. Verso 18 fala: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todo aquele cujas bocas não o beijaram. Quando Deus te visita e te faz uma pergunta, todo mundo já sabe isso. Ele não está afim e não está atrás de uma resposta. Na verdade, Ele está desejando que você se auto-pergunte ou se auto-examine. Pode dizer uma coisa que eu acho interessante? Como Satanás rouba várias coisas que são de Deus, mas a gente agora meio que demoniza achando que não é mais de Deus. Como por exemplo, auto-exame. Você acha que isso é coisa de yoga, de né? Outra coisa, quem é psicólogo sabe bem disso. Quando você faz regressão, isso é Bíblia. Volta para trás e vê onde você caiu. Isso é Bíblia. Você precisa olhar para trás. Onde que a tua história ruim começou? São coisas de Deus. Por exemplo, incenso. Ah não, isso é demônio, incenso. Incenso é de Deus. O cara usava incenso para entrar no santo lugar, mas agora virou indiano, virou, sei lá, demônio. Então são um monte de coisas que Satanás se apropria. E quando Deus te faz pergunta, Ele está dizendo assim: sonda o teu coração, porque tem alguma resposta aí dentro. Ele não está querendo fazer uma pergunta para saber a resposta. Perguntas como: Adão, onde você está? O que está fazendo aí? Ah, eu ouvi tua voz, fiquei com medo, me escondi. Deus não estava no jardim tipo: Adão, não estou te encontrando, dá uma subida aí, deixa eu te encontrar. A melhor tradução é: Adão, o que você está fazendo aí? Se eu te deixei aqui assim, como é que você foi parar aí desse jeito? Caim, cadê o teu irmão? É claro que Deus sabia que ele já estava morto. Perguntas como: Elias, o que você está fazendo aqui? É do tipo: sonda o teu coração, vê se você encontra uma resposta aí, para que você entenda como é que você foi parar nessa situação. Posso te dar um contexto um pouco mais profundo, só para você entender como é que a gente chegou aqui?
Acabe era o rei de Israel nessa ocasião. Acabe era um rei ruim. Na verdade, ele era filho de Omri, um rei também não muito bom, que fez uma aliança com o rei assírio, fenício, sidônio talvez ali. E como era uma prática comum, os filhos dos reis se davam em casamento, porque aí eles firmavam uma aliança, e os reinos permaneciam aliançados por causa da união dos filhos. Então, se a gente casar o meu filho com o teu filho, com as tuas filhas e os nossos filhos, então a gente tem uma aliança entre nós. E agora o rei Sidônio, ele faz o favor de fornecer a filha dele para casar com o filho de Omri. Esse filho de Omri se torna rei, e ele é o rei Acabe. E ele faz algo, nada mais, nada menos do que se casar com a famosa e conhecida Jezabel. Jezabel agora vem da Fenícia, com toda a cultura sidônia, fenícia, e agora ela vem para Israel. Aquela velha história, você deixa o Egito, mas o Egito não sai de dentro de você. Ela deixa aquela região dela, mas ela traz consigo toda a cultura que um dia ela aprendeu e recebeu. E entre essa cultura e entre muitas coisas que ela traz a adoração aos deuses fenícios, Baal, aos deuses daquele lugar, Asterá, Astarote, e ela vem agora e começa a implementar essa cultura. Quantos de nós sabemos que a nossa guerra é contra uma cultura também? Enquanto a gente tenta estabelecer o reino de Deus, a gente tem uma cultura terrena, cujo príncipe é Satanás, que estabelece princípios, porque um príncipe nada mais faz do que estabelecer princípios, que vão agora reger o que aquela região, o que aquela determinada região vai viver. Cada cidade tem um principado, cada cidade tem um pecado, cada cidade tem uma história, e agora ela importa uma cultura para o povo de Israel, que acaba sucumbindo aos encantos dessa nova cultura, porque o povo começava a gostar. Entre as crenças é de que Baal e Aserá, eles promoviam fertilidade, eles promoviam riqueza no sentido de produtividade, porque eles eram um Deus que podiam mandar a chuva. E a chuva numa cultura agropecuária era tudo. Se você entender que chuva gera boas plantações geram comida, um povo feliz, animais fortes, homens saudáveis, famílias saudáveis, um exército saudável, onde há abundância, não há guerra, não há roubo, não há nada, porque tudo girava em torno de uma boa colheita, e o povo precisava agora da chuva. Só que expostos a Baal, esse é um princípio bíblico, você se torna igual àquele a quem você adora. O povo agora estava totalmente longe do Senhor, e o único, ou alguns únicos que se posicionaram entre eles foi Elias, que se levantou para declarar uma palavra: não vai chover. Vocês estão adorando deuses que vocês dizem que vai vir chuva, não vai chover. Então, só para vocês saberem, quem manda aqui, esse é o Deus vivo, Yahvé, o único e verdadeiro. Agora Elias, debaixo desse espírito de autoridade, ele se levanta e libera essa palavra. E muitas vezes, quando você quiser ir contra a cultura, você não vai conseguir ir contra a cultura no sofá da tua casa, zapeando na TV. Isso vai se fazer necessário, você se levantar, liberar palavras, fazer sacrifícios e correr riscos como Elias correu. É assim que se faz para poder mudar uma cultura, amém? Agora 3 anos se passaram, 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, Elias viveu coisas incríveis. Para começar, depois que o céu fechou, Deus falou: vai para o riacho do Quizon, lá eu vou te sustentar. Vinham corvos todo dia, irmão, corvo, trazendo um pãozinho quente, na hora. Eu fico pensando, ele esperando o corvo passar no céu, falando: Deus, cadê meu pãozinho? Agora o riacho seca. Deus manda ele para Sarepta, que inclusive é a própria região dos Sidônios, e agora ele vai para a casa daquela viúva, achando que ele vai viver de uma velha rica que vai sustentar ele de boas. Quando ele chega, a velha não tem nem farinha e nem azeite. Calma, Deus multiplica esse negócio aí. E aí passam dias, meses, anos, ele lá sendo sustentado. O filho da mulher morre, ele ressuscita. É só experiência milagrosa enquanto os céus estão fechados, porque os céus podem estar fechados para muitos, mas há um céu para cada um, e o teu céu e acesso ao céu pode estar aberto, dependendo da tua relação, da tua comunhão com o Senhor, amém? Agora, 3 anos e pouco depois, ele se levanta e Deus fala: vá se apresentar ao rei Acabe. O cara mais procurado da Interpol, todas as polícias do mundo, está lá correndo risco.
Eu não sei o que Deus faz, mas a Bíblia diz que o Obadias falava: você some, o Espírito te pega, te leva para lá. O exército chegava, ele era atrás lá, eu sei lá que raio que Deus fazia com Elias, que ele não foi pego. E agora Deus fala assim: vai e se apresente a Acabe. Ele vai e se apresenta a Acabe. Como se não bastasse, a história nos conta, ele vai e ele fala assim: tudo bem, vocês perceberam como que é o Deus que manda aqui fechou os céus? Mas para vocês verem quem é Deus mesmo, nós vamos fazer um embate aqui. E aí ele faz aquela proposta do clash dos titãs. Traz aí os profetas de Baal, eu vou orar ao Senhor, o Deus que mandar fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Fechou. A Bíblia diz que os profetas de Baal ficam lá adorando por uma manhã inteira, não acontece nada. Elias aproveita, perde o amigo, mas não perde a piada e fala: acho que ele está no banheiro, ele está dormindo, ele está não sei o que, ele não apareceu. Grita mais alto, ele não aparece. A Bíblia diz então que Elias vai, cava uma vala e constrói o próprio altar, enche de água, e numa oração, a Bíblia diz que vem um fogo do céu, consome aquele sacrifício, e agora o povo todo fica: uau, esse é o Deus verdadeiro. E agora, aproveitando a vibe daquele povo que reconheceu que Deus é o único verdadeiro, ele leva os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Aserá, e agora ele está gigante, e agora ele mata, eu não sei se ele ou o povo, eu não sei como é que foi isso mesmo, mas todos esses profetas são mortos, e o grande e poderoso Elias, que se moveu com fé e autoridade, se dirige a Acabe e fala assim: se prepara porque vai chover. Porque depois que você mata os profetas, é necessário que ainda você vá clamar por chuva. E a Bíblia diz que ele sobe num lugar mais alto, e ali ele coloca a cabeça entre os joelhos, e ele começa a clamar por chuva. Porque essa é a parte difícil, é clamar por chuva. E 7 vezes ele fala: vai lá ver se tem alguma chuva. Em cima daquele monte, que é o Monte Carmelo, na verdade é uma cordilheirazinha de montanhas, você não sabe exatamente qual foi o ponto, mas é um lugar emblemático, porque se você estiver em cima do Monte Carmelo, olhando para o norte, você vê uma cidadezinha de Haifa, à esquerda está todo o oceano Mediterrâneo, à direita o Vale de Jezreel, e você está ali olhando para o oceano, da onde viriam as nuvens de chuva, e agora ele manda aquele servo e fala: vai lá ver. O servo volta e fala: tá, o céu está azul. De novo, volta, 2, 3, 4, 5, 6, na 7ª ele vê lá uma nuvenzinha do tamanho da mãe de um homem, piquititica, perto daquele horizonte azul estalado, e ele fala: olha, eu vi uma coisinha, uma nuvem, é pequena. Essa é a fé suficiente que move Elias a dizer: vai chover, se prepara. Então ele fala: Acabe, monta na tua carroça, na tua charrete e vai. A Bíblia diz que o céu rapidamente se fecha, começa a chover, e sobrenaturalmente ele atropela as carruagens do rei Acabe, correndo descalço. Ele amarra aquela toga dele na cinta, e, meu irmão, bota o Nike Shox, eu sei lá, e ele corre, ele ultrapassa. Não tinha nada disso, foi sobrenatural. O que eu quero dizer é que depois de toda esse evento que marcou toda a nação de Israel, esse grande e poderoso Elias recebe uma ameaça de Jezabel. Não pense que todas as vezes que você quiser estabelecer uma cultura dos céus, não haverá levantes contra a tua vida. Se você acha que você vai viver de uma forma triunfalista, meu irmão, esquece. Esse é discurso de programa de televisão, com narrativa, BMW atrás, e a tua vida é nice, um azul, um mar de rosas. Não é isso. A nossa proposta de evangelho bíblica é que nessa vida tereis aflições. Amém? Esse é o evangelho que a gente prega. Qualquer coisa diferente disso é outra igreja que você tem que ir. Você vai ter um monte de dificuldade. Teu filho vai ter perreio, vai ter doença, vai ter fases, vai ter vales e vai ter montanhas. Isso circunstancialmente, mas aqui a promessa é de paz, aqui dentro. Mas isso não te isenta de lutas. E agora, o poderoso Elias, isso tudo para fazer um colchão, ele recebe essa ameaça. E agora ele vaza com o rabinho entre as pernas, amedrontado, inseguro. E ele começa a entrar nessa crise. Eu fico pensando, se tivesse jornal, se tivesse grupos de WhatsApp, você ouviu manchete:
o grande e poderoso Elias some da nação. Quem poderia imaginar que alguém tão cheio de fé, alguém que um dia sobe no altar, prega, vê vidas se convertendo, que um dia é usado com liberação de poder, curas, sinais, milagres, pessoas sendo tocadas, agora pudesse se sentir assim, amedrontado e inseguro? Alguém que experimenta uma hype, porque está na moda falar, está hypado. Hype. A palavra hype vem de hipérbole em inglês. Hyperbole, sei lá como é que é. Então eles fizeram um short para hipérbole, que é hype em inglês. É algo que sobe rapidamente, mas que depois cai rapidamente. Mas também no português, hipérbole é quando você exagera muito. Quando você fala, mano, comi 200 quilos de carne hoje. Comeu nada, ninguém come, mas é o jeito de falar. Ou você fala para alguém, mano, te mandei 1000 mensagens, você não respondeu. Ninguém mandou 1000 mensagens, mas é um jeito, é quando você exagera. Isso é hipérbole no português. Agora, Elias está hypado, porque as pessoas agora exageram. Mano, ele matou 4.500 profetas, que nada, foi só 4. Mano, o fogo veio e tomou todo mundo saiu chamuscado. Isso é hype, a galera está hypando agora eventos. E você agora hypa pessoas, e você hypa homens de Deus no altar, como se eles fossem absolutamente, absurdamente super-heróis da fé. E agora o hypado Elias entra numa crise, entra num vale. Posso te dizer, todas as vezes que a gente passa por um vale, como Davi fala, o vale da sombra, o vale talvez do Cedron, que ele atravessou quando ele estava fugindo do próprio filho, chorando, humilhado diante do povo, o mesmo vale que Jesus cruzou na noite em que ele seria traído. Quando nós passamos por vales, a tua resposta no vale vai determinar o que você vai viver em seguida. E é esse momento que Elias está vivendo, e é esse momento que, se talvez você estiver passando, você precisa entender que Deus está olhando para a tua resposta nessa fase da tua vida. Você sabe que você é lutador, você sabe que você é guerreiro, você sabe que você é braba, que só Deus sabe as lutas que você passou. Ninguém estava lá quando você viu o que você viu, quando você viveu o que você viveu. São histórias que cada um tem a sua. E agora, você sabe que quando você entra numa batalha, você sabe que você pode sair dessa batalha cansado, ferido. E todo lutador que entra num ringue para lutar, ele sabe que ele precisa de um tempo para se recuperar. Eu gosto de UFC. A Francis não, ela fica assim, mas eu gosto. Porque às vezes, Fabião, a gente gosta de pregar sobre paz, amor, e depois voltar para casa e ver dois caras se socando até um cair sanguentado. Só que quando você pega um vencedor, campeão, esse cara lutou uma luta e é contra as regras que ele luta semana que vem ou mês que vem. Ele precisa de quanto tempo para se recuperar? E um bom defensor de cinturão, pegou o cinturão, ok, não prepara uma luta para esse cara semana que vem, que ele não está bom ainda. Ele perde o cinturão se ele se colocar numa luta, depois de outra luta, depois de outra luta. Então recupera. Quando eu recuperar, eu consigo defender meu cinturão. Porque ninguém que hypa fica lá em cima o tempo todo. E eu estou querendo te dizer isso hoje e trazer essa verdade para nós. A gente precisa escolher em que batalhas a gente vai entrar, que batalhas a gente vai lutar. Nem todas as batalhas que talvez você esteja hoje são batalhas que Deus quer que você lute. E você sai assumindo batalhas e responsabilidades, talvez para outros verem, ou talvez porque isso te faz se sentir melhor, eu sei lá, como se você, e as pessoas agora, como pastor, elas te trazem batalhas que nem suas são, como se você fosse obrigado a entrar nas batalhas delas, como se já não bastasse as tuas, como se não bastassem as tuas dificuldades. Agora o povo vem trazendo as batalhas, e Elias agora está ali, cansado, exausto, tentando segurar os pratinhos,
quero te dizer, queridos, que Elias é um homem de fé, assim como todos esses pastores da estatística, talvez sejam homens de fé. Que fé? Cara, uma fé que faz com que o cara olhe uma nuvem desse tamanho e crê que vai cair uma tempestade. Um cara que faz uma oração e vem fogo do céu. Eu sei que esse cara é um homem de fé. Um cara que corre mais do que carruagem a pé. Você sabe como isso cansa, porque você sabe o que é te darem muito menos e você conseguir fazer muito mais com muito menos. Não te deram cavalo, não te deram roda, não te deram charrete, mas mesmo assim você correu. Não te deram recurso, mas mesmo assim você trabalhou. Não te deram pai, não te deram condição, não te deram formação, mas mesmo assim você venceu. Isso cansa. E agora Elias viveu tudo isso, só que ele está cansado. Posso te dizer uma coisa, pastores especialmente? De vez em quando, na nossa vida, Deus vai preparar alguns palcos para nós, alguns ringues, alguns lugares onde o holofote vai estar sobre nós, momentos onde você vai ser celebrado, onde você vai ser querido, onde você vai ser usado, onde você vai liberar uma palavra de paz, de sabedoria, onde você vai liberar uma palavra de cura, as coisas vão acontecer, você se sente grandão, as pessoas te olham, você fala, Ontem tive um almoço na prefeitura, o prefeito ligou, porque vira e mexe a gente vai lá, e na ocasião tinha algumas outras pessoas, um deles um deputado federal que é hypado nas mídias, um delegado que é hypado e faz e acontece. E agora ele estava lá, e aí ele me apresentou como pastor. Legal. Nesses ambientes, às vezes, eles falam assim, um advisor, um spiritual advisor, assim, um conselheiro espiritual. Você é o meu pastor. E agora, esse delegado está ali, e se ele está na mesa, ele vai ganhar uma oração também. Senta aí, nós vamos orar. Ninguém vai embora sem orar, vamos orar. E daqui um pouco, esse cara quer tirar uma foto. Falando assim, mano, eu que tinha que estar pedindo para tirar foto com você. E daqui um pouco você se sente como? Grandão, sei lá, eu não sei se esse ringue é pequeno, eu não sei onde Deus já te pôs, mas Deus te coloca no holofote. Deus vai te fazer viver momentos que são especiais, e você sabe que são especiais. Isso é de vez em quando, mas não é sempre. Acontece uma vez a cada semestre, uma vez a cada ano, porque ficar falando que a gente tem que ressuscitar morto, que a gente tem que ficar fazendo chover ouro, isso cansa, porque cria na gente uma expectativa de que se a gente não está fazendo descer ouro do céu, ressuscitando uma pessoa ali cada semana, a gente é um crente sem vergonha, porque Deus te chamou para fazer obras maiores. Quantos você já ressuscitou? Nenhum. E você fala, cara, que pastor que eu sou. Mas de vez em quando Deus prepara um momento para você. Não é sempre, mas acontece, é sobrenatural. São coisas que você faz no dia a dia, de repente acontece. Elias viveu isso. Ele estava 3 anos e meio intocado, ninguém viu, mas de repente ele está lá. Porque vamos combinar? Queimar um sacrifício, normal. Queimar com fogo do céu, queimar até consumir o holocausto, normal. É só você deixar umas 10, 12 horas um animal queimando. Mas num fogo só, de repente, sobrenatural. Fazer chover, normal. Depois de 3 anos e meio de céu azul, sobrenatural. Correr, normal. Correr mais que um cavalo, uma charrete, sobrenatural. Então você sabe que Deus pegou e fez de eventos normais coisas grandes na tua vida. O problema é você absorver como se isso tivesse que ser o teu dia a dia, como se isso tivesse que ser. Eu estou sendo aqui o mais verdadeiro e humano possível, amém, gente? Vou tirar o meu casaco que agora estou esquentando. Eu estou sendo humano aqui, sincero.
do céu. E de repente a gente se sente como? Como um lutador se sente quando ele está 7, 10 meses se preparando para uma luta? Ele se sente menos vencedor? Ele se sente menos campeão porque ele não entra num ringue por dia, com batalhas que às vezes, meu Deus, e você sabe o que Deus fez por você, só que a gente vai sustentando isso, e posso te falar, cansa, sabe o que cansa? Para mim, o que você tem que fazer, que toma o teu esforço e te cansa, não é, deixa eu fazer assim, o que você faz em uma oração, imediatamente acontece, não é o que te cansa. O que você ora e numa oração vem do céu, isso é o teu dom, isso é o teu rio, isso é o que você faz sem se cansar, você já faz. Agora o que você tem que orar 7 vezes para acontecer, isso é o que cansa. Encarar profetas, ok. Matar na espada, ok. Duro é subir, botar a cabeça no meio das pernas e orar por uma coisa que você não vê, mas que você já liberou, profetizou. Duro é você pregar num altar algumas verdades e daqui um pouco não está vendo isso acontecendo na tua vida, e você ter que gerar isso em oração e esforço. Isso é difícil. Vai chover, cadê? Eu vou gerar. A Bíblia diz que ele já ouvia som de chuva. Isso é porque você sabe que você já ouviu no teu interior verdades a respeito da tua cidade, da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu chamado, do teu ministério. Você ouviu aqui dentro. Agora você precisa fazer isso ser gerado no mundo natural. Isso cansa. E agora, orar para vir chuva, correr mais que charrete, confrontar 450, que na verdade eram 850 contra 1, é pouca chance. Pode até acontecer, mas cansa. E você entra em embates pela tua cidade, você entra em embates pelo território que Deus te deu, e são batalhas grandes, só que elas cansam. E agora a gente vê um cara cheio do poder de Deus, cansado. Eu sei o que é ficar cansado no ministério, porque eu falo: Deus, o Senhor tem filhos lindos, mas eles cansam, e o povo sabe como cansar um pastor. Eles são craque em sugar o pastor. A gente tem até uma música, não é muito bonita, de Deus, mas a Franz canta. Depois que se pregou, que você liberou, você veio, o cara recebeu oração, você entregou tudo no altar. A pessoa vem no fim e fala: pastor, faz uma oração por mim. Cara, mas eu orei faz 3 horas que eu estou aqui liberando. Aí a Franz fala: porque eles querem meu sangue, terão meu sangue só no fim. Tipo, no fim do culto, a fila está lá, enorme, como se não bastasse você ter. Eles sabem como cansar, porque algumas dessas batalhas cansam. E do Carmelo, lá do pico da fé de Elias, agora ele está exausto, amedrontado e cansado. Sabe quando você sabe que você está cansado? Quando as tuas emoções te traem. Pode ser por batalhas espirituais, podem ser por eventos naturais, porque você está numa fase que você está lutando contra uma doença, alguém querido, eu não sei, mas sabe quando você sabe que você está cansado? Quando as suas emoções te traem. Você fala: caraca, eu nunca pensei nisso aqui, mas agora eu cogito isso. Você pega pessoas que passaram anos dizendo que amavam aquilo, agora elas não gostam mais. Ou que elas passaram anos odiando algo, uma prática, mas agora elas cogitam essa prática. Como assim? Você sempre me falou, cara, que você não gostava daquele lugar, ou de usar isso, ou de fazer isso, agora você está o fazendo. Quando você se pega pensando em coisas que você não pensava, a tua emoção está te traindo, você está cansado. Você nunca pensou em divórcio, mas agora, de vez em quando,
Você flerta com a ideia de que o divórcio seria um alívio. Você nunca pensou, você amava o ministério, mas agora, cara, eu acho que a ideia de sair te soa bem. Cara, que história é essa? Você nunca disse essas coisas. É que você está cansado. E quando você está cansado, é que nem fazer um esporte cansado. Os movimentos não são precisos, o corpo não responde como você desejava, e você cansado não consegue responder adequadamente, porque cansado você fica emocionalmente, você fica instável, você fica diferente, a ponto dele ir para baixo de uma árvore e falar assim: Deus, me leva, eu prefiro morrer do que ficar assim. E mais, ele deixa escapar uma frase que eu acho interessante. Ele fala assim: não sou melhor que os meus antepassados. Que expectativa é essa que alguém colocou em você? Você tinha que ser melhor que quem? E de repente a expectativa das pessoas começam a te fazer achar insuficiente. E ele está ali, lidando com tudo isso, cansado. E tudo isso por causa da ameaça de uma mulher. Nada contra. Eu sei que a mulher é um sexo frágil. Quer dizer que você encara um rei, libera uma palavra para fechar céus, passa 3 anos e meio sendo sobrenaturalmente sustentado, encara Acabe de novo, faz vir fogo do céu, mata 450, pede chuva, a chuva vem, você corre mais que... E agora você tá com medo de uma mulher. Cansado. Sabe que o cansaço, se ele é físico, sabe quando você sabe que o cansaço é só um cansaço e não uma exaustão? Porque o cansaço físico, ele é resolvido com coisas naturais: comida e descanso. O que você faz se está cansado? Você come e você dorme. Aí você dorme e aí você come. Esses dias uma filha lá da casa, ela fez uma viagem de cruzeiro, e ela sabe que a gente ama viagem. Ela veio falar: fiz uma viagem de cruzeiro, pastor, desses que sai de Santos, vai até a Bahia, volta e tal. Eu falei: sério? A gente ama viagem de cruzeiro. Eu falei: como é que foi? Ela falou: pastor, médio, eu só dormi 3 dias. Eu falei: sério? Você não curtiu nada? Só dormi. Eu falei: sabe por quê? Você estava cansada. E quando você está cansado, nada faz muito sentido, nada te traz muita alegria, até que você durma e coma e durma. E a minha esposa, que me conhece, sabe que se eu não durmo e se eu não como, eu viro aquela besta fera do Snickers lá, que fica, parece o lobo, até comer. Você come, você dorme. E tem muita gente que talvez, se você parar para fazer um pouco dos teus exercícios, botar a tua emoção em dia, dormir um pouco mais, comer melhor, daqui a um pouco você vai falar: cara, eu estava nervoso, eu estava ansioso, mas foi só descansar. Pois é. Um tempo desses, no começo da pandemia, nós temos um copastor lá, o Marcião, também chama Márcio, meu copastor. E ele morava no mesmo prédio que a gente, na mesma torre, no mesmo condomínio, na mesma torre. Eles são os nossos amigos mais chegados que o irmão mesmo. A gente é muito próximo. E aí eu estou lá em casa, 3 horas da manhã, mais ou menos. O interfone toca, 3 horas da manhã. Tato conhece o Marcião bem, né, Tatão? E aí, Leila, tudo bem, filha? 3 horas da manhã, interfone. Meu Deus, o que aconteceu? Atendi, era a esposa dele. Marcinho caiu no banheiro, desmaiou, ele está mal. Meu Deus, vem, começo de pandemia, abril, 1 mês depois, sei lá. Eu falei: meu Deus. Ele falou: acho que ele vai ter que ir para o hospital. Aí eu, do jeito que eu estava, botei minha bolsinha, peguei a chave do carro, falei: vou para o hospital, amor, tchau. Desci, a gente morava no 15, ele morava no 1. Desci, pá, entrei. Ele com a cara assim, com um galo desse tamanho, não abriu nem nada, mas ele estava assim, ó. Falei: o que aconteceu, Marcião? Ele: guerra, mano, é guerra, cara.
Ele é bem assim. É guerra, cara. O espírito, o demônio veio, caí no banheiro e tal. Eu falei, mas por quê? Eu fiquei tonto. Eu falei, o que você comeu? Não comi nada, estou de jejum, é guerra, guerra. O Espírito Santo me falou na hora, cara, revelação. Vamos lá na cozinha, 3:30 da manhã, 3 bowls de açaí desse tamanho, 3:30 da manhã, nós comendo açaí. Dia seguinte, ninguém trabalhava, era pico de pandemia. E ele estava com aquele negócio de carne, ele entrou numas, ele viu um raio de um documentário imbecil, que fala que não pode comer carne. E ele estava sem comer carne. Que guerra, 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 cara, ele tem um jeito assim que ele fala, é guerra, intercessor. Aí eu falei, bowl de açaí, e amanhã, 1 hora em casa, churrasco. Dia seguinte ele estava assim, não, porque tudo bem e tal, animado. Meu irmão, tem coisa que é só você comer e dormir. O cansaço. Então, eu te desafio a você ter compromisso com a tua saúde e ter um tempo de sono, um tempo de descanso. Desliga o celular, curte a tua esposa, curte a tua família. Ah, mas e as ovelhas? Deus cuida, manda o anjo lá, Deus se vira, mas você tem que cuidar de você. Só que há uma diferença entre cansaço e exaustão, porque cansaço seria fácil a gente resolver assim, mas exaustão e cansaço é diferente. E sabe quando você sabe que é exaustão? Quando você começa a perceber que você está atrapalhado, e agora a tua fé começa a ser abalada. É aí, na exaustão, que Satanás encontra espaço para começar a fazer você pensar naquilo que você nunca pensou. É aí que ele encontra ocasião para começar a trabalhar. E é aqui que a sua fé começa a se abalar. Exaustão. Você não precisa só dormir e comer. Exaustão é quando você se pega chorando por um motivo que você nem sabe dizer qual era. É quando você tem que pedir da licença para ir para um banheiro e chorar por 10 minutos sem saber sequer o porquê. Exaustão é quando você começa a desistir de lutas que você sabe que você pode vencer e que você já venceu antes, mas você começa a desistir delas. Exaustão, a tua mente te trai. Só que você começa a entender que a verdade, queridos, presta atenção, guarda isso no teu coração. Pode soar para alguns triunfalistas como um anátema, mas a verdade é que ninguém consegue performar todos os dias, 365 dias, por 15 anos a fio. Ninguém faz um rolê, né, Foca, de moto e vai no giro, lá no vermelho o tempo todo. Você pode ter uma esticada, mas não é isso. Você tem momentos em que Deus coloca o holofote, que alguma coisa sobrenatural acontece, mas ninguém performa o tempo todo lá em cima. Ninguém. E a gente criar isso para nós pastores como uma verdade absoluta é tão absurdo que soa como Jesus quando dormia, comia, tinha fome, descansava. E quando você sabe que você tem batalhas a serem vividas, meu irmão, é bom que você se prepare. É bom que você dê meses para entrar numa batalha, se preparando, com jejum, oração, boa alimentação, boa saúde, vida em ordem, alinhada, pecados extirpados da tua vida. Aí eu entro numa batalha. Como Marcos capítulo 5 registra que Jesus estava indo para Gadara. Sabe o que estava acontecendo no caminho para Gadara? Ele estava deitado no barco, dormindo, porque ele sabia o nível de batalha que ele ia encarar. Que aliás é até interessante, põe Marcos 5 para mim. No verso 10 a gente passa desapercebido, mas quando ele vai encarar aquele gadareno, e ele tinha tantos demônios que era legião, e o verso diz algo que é interessante. Ele falava e implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região, porque demônios são regionais. O demônio da tua cidade não é o demônio da tua cidade, que não é o da tua cidade, que não é o da tua, porque cada um tem demônios específicos que militam por aquela cidade. Agora Elias está militando por uma região.
por Israel e militar contra principados regionais cansa. É bom que você tenha uma intercessão afiada, é bom que você tenha meses de preparo, é bom que você jejue, é bom que você se prepare para entrar numa batalha dessa. E Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Porque ninguém fica fazendo milagre e performando o tempo todo. É por isso que as árvores têm invernos. E quando você olha para uma árvore pelada, sem folha e sem fruto, você não condena aquela árvore. Você fala, é só um inverno. Calma. E eu não sei se alguma árvore fica, meu Deus, estou sem folha, estou sem fruto, o que vão pensar? Ela sabe que na estação seguinte vai dar tudo certo. Que aliás, as folhas que caíram e as frutas que caíram nada mais fizeram do que arrumar aquele solo e enriquecer aquele solo para na próxima estação ela dar frutos ainda melhores. E você achando que você tem que dar fruto todo dia, toda semana, todo mês, é sério. Então, a gente vai para o céu e lá sim tem árvores à beira do rio que dão fruto todos os meses do ano. Isso é outra história. É quando você não se cansa, é quando você não vai se cansar, é quando você estiver na glória. Mas aqui, meu irmão, você precisa se cuidar, senão você vai se ver como Elias. Mas calma, porque Deus vai passar aqui hoje. Deus vai passar aqui hoje. Não se preocupe. Faça um exercício. Olha para trás na tua vida agora. Olha o quanto você construiu. Olha quantas carruagens você já correu mais rápido que ela. Olha quantas vidas você salvou. Olha o tamanho da igreja que você implantou. Olha quanto serviço, olha quantos braços você estendeu. Calma, Elias, calma. Agora, só porque você está passando por um inverno na tua alma, na tua família, no teu ministério, você acha que tudo passou? Deus está levando Elias para dizer assim, calma, você ainda é meu profeta, cara. Calma, eu não tirei o dom de você. É só uma estação. Calma, está tudo bem. Mas a gente tem outras coisas para fazer. E tudo isso, presta atenção, queridos, porque para mim essa é o que mais eu consigo importar de bom desse texto, é o que eu vou falar agora. Tudo isso por causa de uma mulher, de uma ameaça que ela fez. Se amanhã eu não fizer com você o que você fez com os profetas de Baal. Já se passaram 42 dias. Tudo isso por causa de uma ameaça de uma mulher que nem perto de você está, que sequer conseguiu ter êxito na promessa que ela fez, que sequer sabe onde você hoje se encontra. É sério que você está com medo dessa ameaça? E o que eu acho impressionante é que você já correu, ou já se amedrontou, ou se acovardou de ameaças que sequer eram reais, sequer existiram, são os sis da tua vida. E se o meu filho der isso? E se o povo não gostar do que eu vou dar? E se acontecer um negócio? E você começa agora a ter medo de sis que você permitiu que entrasse no teu coração, de palavras de ameaça que sequer estavam acontecendo. Dá para me entender? Que às vezes a gente cria ansiedades, e a ansiedade nada mais é do que esse temor de algo que você nem sequer viveu ainda. E um dos grandes problemas de pastor hoje é a ansiedade. E se o meu filho me pedir um Danone, eu não posso dar? E se o meu filho quiser uma bicicleta no fim do ano? E se alguém ficar doente, eu não tenho? E você agora começa a ter medo disso. Deus fala, calma, come aí, filho, a viagem vai ser longa. Então 40 dias ele anda. E agora ele vai para o Horebe, que é o monte de Deus, que é o Sinai. Esse é um lugar bom para você ir. Quando você se sentir zoado, é bom que o teu joelho dobre e você busque a presença de Deus. E ele está no lugar certo. Só que ele está numa caverna.
Seria possível que você esteja geograficamente no lugar certo, mas o seu coração não esteja nesse lugar? Você está na igreja, você está vindo nos cultos, você vai nas reuniões, mas teu coração não está lá. Tempo desses a gente teve uma situação com um presbítero nosso, um casal. A gente começou a sentir um clima estranho. Eles estavam todos os cultos, mas o coração deles já não era mais com a gente. Será que é possível alguém estar no lugar que deveria, mas o coração não está lá? Então, numa conversa daquelas de extirpar, tipo arrancando o band-aid de uma vez, é isso. Então, tá bom, toma o teu caminho, cada um para um lado, acabou. Seu coração, né? Eles quiseram. Mas tem gente que está no lugar onde Deus queria que você estivesse, mas teu coração não está lá. Então é nessas horas que Deus vem com perguntas: o que você está fazendo aqui? Como é que eu te deixei com tanta autoridade, tanta unção liberada? Eu não te alimentei com corvo, eu não te botei na casa de uma viúva multiplicando azeite e farinha para que você chegasse nessa. Eu não te levantei, eu não te treinei, eu não te deixei anos servindo alguém, aprendendo. Eu não te dei cursos, treinamento. Eu não te coloquei um pastor para cuidar de você, para que você chegasse agora assim e se sentisse cansado. Eu não te alimentei para que você viesse parar aqui. Então Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? E ele responde o que ele respondeu 3 vezes: eu tenho servido, mas todos abandonaram. Eles foram mortos à espada, só sobrou eu. Eles estão procurando me matar. Você pode vencer todos. Você pode matar 450 profetas. Você pode correr mais que carruagem. Você pode fazer a chuva vir do céu. Você pode ganhar de todo mundo. Mas você não pode ganhar das verdades que você implantou no teu coração. Existe um sistema de crença e de fé que você cria, que você forma. Você crê em Deus, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu numa cruz, ao 3º dia ressuscitou, subiu, hoje está à destra do Pai intercedendo por nós, e um dia voltará para nos buscar, estaremos todos na glória, aleluia, todos nós cremos nisso. Mas não é dessa fé que eu estou falando. Eu estou falando de um sistema de fé que você criou no teu coração, que é o que você acha que você pode ser, que é o que você acha que os outros pensam de você. Você cria no teu coração. Não, eu sou dessa cidade. Essa cidade não passa, não, os céus aqui são fechados. Não, aqui eu só vou até ali. Não, eu não sou tão capaz para fazer isso. Os outros são, mas eu não. Não, aqui assim, a gente só vai até... E você cria no teu coração. E eu estou falando desse sistema de fé, porque você pode vencer todos, mas você não vence as verdades e as fortalezas que você mesmo criou no teu coração. Essas são difíceis de vencer. Eu estou te falando isso, queridos, porque quando você cria essas fortalezas no coração, elas se tornam verdades absolutas, que você repete tanto, que nem Elias. Não, ele falou isso saindo de lá, ele falou na Gias, ele falou na caverna, ele repete tanto, que agora ele começa a acreditar na narrativa que ele criou para ele mesmo, no coração dele. Você já passou por isso? Onde tua família, teus pais, pessoas falaram tantas coisas para você, que você absorveu aquilo como verdade para você, e que agora isso gerou e criou no teu coração um sistema. Quando teu pai te falava: você não vai dar em nada, porque você engravidou antes de casar, alguém te falou: você é vagabunda. Quando alguém te falou: você é moleque. E agora aquilo fica tanto no teu coração, você quer performar para mostrar que você não é aquilo, e você criou aquilo no teu coração de uma forma tão enraizada, que agora, se alguma coisa não acontece daquele jeito, você se transforma num Elias. Isso é exatamente o que está acontecendo com ele. Não, eu sou o último, eu sou ninguém. Deus perguntou, ele já sabia a resposta, mas Deus está falando para ele:
É sério, Elias? Você está fugindo de uma ameaça de uma mulher que nem sabe onde você está, que nem conseguiu cumprir a promessa dela, e que sequer é problema teu, porque Jezabel não é problema teu, é problema do Senhor. Eu me resolvo com ela. Mas antes eu preciso resolver outra questão. O que você está fazendo aqui? Porque se eu não conseguir resolver a questão com você, eu não consigo ir adiante para resolver o que eu tenho para resolver com ela. Porque a minha direção para você agora, Elias, é: saia daqui, volte para o caminho de Damasco, unja Hazael, rei da Síria, unja Jeú, rei de Israel, e unja Eliseu como seu sucessor. Esse é o problema que eu preciso resolver. Porque se a gente resolver esse, a gente consegue resolver esse que você está se preocupando. E você, tão apegado nas suas preocupações, que Deus fala assim: enquanto eu não resolver esse, eu não consigo resolver o teu futuro, o teu filho, a tua doença, o teu salário, tua crise, eu não sei, mas vamos resolver esse. Foi por isso que Deus fez essa pergunta, e eu vou para o fim aqui. Você pode vencer todo mundo, mas se você, Provérbios, em algum lugar fala: como você pensa na tua alma, assim você é, alguma coisa assim. Como você pensa que é isso que você é mesmo. Como você se imagina, é isso que você é. E você cria essas verdades. O grande problema não é o que o inimigo te diz, é o que você diz para você mesmo. O grande problema não é a fé que você declara num altar com o microfone na mão, num palco, num holofote. O problema é o que você diz para você mesmo, quando você está deitado às 2 horas da manhã sem pegar no sono. É ali que a tua fé é de verdade sondada pelo Senhor. É ali onde o teu sistema de fé de fato é construído, nas verdades que você diz no teu coração quando ninguém está vendo. Sabe por que Deus visita Eliseu numa brisa? Porque não é em moveres, não é num culto do pastor Fábio, do pastor Marcinho, de alguém que veio e moveu os céus. Deus vai passar aqui hoje, nós vamos ter um tempo lindo aqui hoje. Mas isso é quando você agora volta para a tua casa, e lá no teu silêncio, na brisa e no murmúrio da brisa, você começa a destruir essas fortalezas no teu coração. Isso é uma obra que pregador não faz, que só o Espírito Santo de Deus faz. A gente sempre comenta sobre a nossa crise, sobre o nosso vale, sobre a nossa estação seca, porque nós não tivemos filho. Deus não deu filhos para nós. Isso já mexeu muito com a gente, porque isso é promessa. Como é que eu subo num altar e prego de um Deus de promessa, se eu não vivo as pessoas? E aí você começa a entrar nesse barulho. Não são as circunstâncias, mas é aquilo que você escolheu crer como verdade. E a gente já teve as nossas estações, a gente não mente, a gente não, porque tinha ocasiões em que a gente não queria estar num altar de igreja falando de um Deus que a gente começava a colocar em xeque como é que vai ser. Eu me lembro que numa conferência de batalha espiritual, às vezes o apóstolo pega alguns de nós, pastores, e fala: pastores, e a gente vai lá e recebe uma oração, e ele às vezes expõe a gente de uma forma que a gente está ali recebendo algo precioso, porque é o time que ele escolheu. E aí dessa vez a gente falou: eu não quero nem estar ali na frente. E a gente se colocou bem no fundo, encostado no telão, atrás da bateria. Se você conhece a sede, não me vê, Deus, porque quando você está assim, você não quer ser visto. Você cria a tua caverna, você cria o teu silêncio, você deixa Berseba, você deixa o teu território, porque para baixo de Berseba já não é mais território, já não é mais Israel, e agora você deixa o lugar que Deus escolheu para você estar, a terra que Ele te deu para cuidar. Você sai, que nem um labrador que procura um cantinho para morrer sozinho. Você fala: eu não quero nem ser visto, eu acho que eu não faço parte disso que Deus está fazendo.
aqui comigo. E a gente se colocou ali, e eram dias tão difíceis, a gente sumia às vezes da igreja. A gente dava uns cambauzinhos, tipo. A gente falava que a gente ia visitar Ulisses em Manaus. Fazia só uma escala para a gente ir para qualquer outro lugar e sumir. Viagens que a Franz não gosta nem de ver foto, porque depois de 350 injeções e 10 quilos a mais, ninguém quer mostrar foto de lugares lindos que a gente estava lá, mas não estava, porque o nosso coração... Como é que você sai desses limbos? Como é que você sai dessas cavernas? Porque Deus é claro, se você não sair dessa caverna, que são os seus medos, suas inseguranças, Deus vai passar e você vai perder. E eu lembro que sobrenaturalmente, não me pergunte, meu irmão, eu não sei nem te explicar o que aconteceu. Porque experiências assim, você não explica, você só vive e fala, vivi. Mas me conta, não sei. Como é que foi? Não sei, foi dentro. E a gente lá, o apóstolo veio, fez uma oração, Deus nos visitou naquele dia. São obras que a gente não consegue fazer, mas Deus vem e Ele muda o nosso sistema de crença. Você achou que você não conseguia se formar? Você achou que você não ia ter uma carreira? Você achou que você não conseguiria viver e fazer aquilo que outras pessoas fazem? Você criou no teu coração verdades que Deus nunca disse que eram verdades. E você sabe que você pode até performar que nem um pitbull em cima de um altar. Deixa eu te dizer, não é quem performa, é o que você crê. É por isso que a gente conhece empresários milionários, mas que às 2 da manhã se sentem sozinhos, fracassados. É por isso que a gente conhece mulheres lindas, capa de revista, mas que se olham no espelho e se sentem feias. Não é a plataforma que você performa, é o que você crê lá dentro. E aqui está Elias sendo confrontado com algumas das verdades que ele criou no coração dele. Só suponha, por um instante, feche teu olho, suponha só por um instante, que aquilo que você passou os últimos 15, 20 anos da sua vida crendo, que isso é só algo que você criou no teu coração. Deus pode te dar a casa que você achou que você nunca ia ter. Deus pode te colocar em altares que você nunca achou que estaria. Só por um instante, tira do teu coração algumas verdades que você criou e coloca a verdade que Deus pode te levar para lugares onde você nunca pensou que você pudesse pisar. Tira do teu coração a mentira de que a condição da tua casa, do teu filho, do teu casamento vai ser assim. Só por um instante, vamos dizer que você esteja errado, e de que a razão das dificuldades não são as circunstâncias, mas a verdade que você criou no teu coração. Esse é o teu sistema de fé. Você pode correr mais que carruagem, mas você criou uma fortaleza. E Paulo ele fala, porque embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, porque as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E é aqui que entra a sobrenaturalidade. E daqui um pouco, você se coloca na presença de Deus e Ele começa a te fazer perguntas. Perguntas do tipo, que Ele já sabe o fim. Mas Ele te pergunta, como é que você vai estar daqui 5 anos? Como é que você vai estar daqui 10 anos? Como é que está a tua igreja? Como é que está a tua família daqui tanto tempo? Ele sabe essas respostas. Só que Ele é como um terapeuta, porque terapeutas, o que eles fazem? O que um psicólogo faz? Ele faz perguntas. Por que ele faz perguntas? Porque ele quer arrancar de dentro de você essas respostas.
você mesmo tem. Só que de repente você está diante do melhor terapeuta que existe, o próprio Jesus Cristo. O que não tem conselho melhor, ele é chamado de maravilhoso conselheiro. E agora ele vem e começa a desmentir cada mentira que você criou. Porque todos os profetas foram mortos, mentira. Eu sou o único que restou, mentira. Você creu nisso, mas é tudo mentira. Porque ainda há 7.000 que não se dobraram e não beijaram o nojento Baal, e que estão lá firmes, porque você passou a acreditar que o teu problema é maior que o dos outros, que a tua situação é mais difícil que a dos outros. Mas eu ainda fiz sobrar 7.000. Volta, porque a tua jornada é longa. Eu quero hoje passar aqui para te dizer que você tem uma jornada longa, que a tua estação pode ser uma estação difícil, mas que Deus te diz: calma, você ainda é o meu profeta, você ainda é minha profeta. Calma, eu ainda quero te usar, calma, eu tenho planos para você, calma. Se você puder apagar, deixar a igreja à meia luz, enquanto os músicos vêm para o altar, nós vamos nos colocar, nós vamos nos debruçar na presença daquele que vai passar por aqui. Ele passa para restaurar, ele passa para destruir fortalezas que você absorveu como verdade. A única forma de Deus continuar construindo o reino de Israel é se alguém sair da caverna e der prosseguimento para os planos dele. Por isso Deus hoje veio aqui para te dizer: sai desse lugar, dessa mentira que você criou. Sai desse lugar da tua insegurança, do teu medo. Eu tenho mais, eu tenho um lugar maior, eu tenho planos novos para você. Enquanto estivermos adorando, o Espírito Santo vai passar aqui, vai visitar. Se você tiver nessa condição, eu não quero constranger absolutamente ninguém, mas você conhece o teu coração, você sabe como ele tem te traído, você sabe, você sabe a ideia que você tem trocado com o teu próprio coração, as verdades que você tem feito ele acreditar. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você crê em Jesus Cristo, a tua eternidade está segura e garantida, mas o teu sistema de fé agora está pronto para ser trocado, substituído por verdades de Deus a teu respeito, a teu chamado, ao teu futuro.